aflição, meu Deus, por perturbação, Senhor. Pai amado, Pai querido, eterno Deus, eu invoco o Senhor, meu Deus, e te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que venha cumprir, Senhor, conforme a tua vontade, meu Deus, da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos força e sabedoria para viver sobre essa terra, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego nas tuas mãos agora, Senhor, o teu Filho que vai trazer a tua palavra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar um pouquinho, irmãos, para descansar as vossas pernas, né? Hoje é meio de semana e com certeza muitos de nós estamos fisicamente um pouco cansados, né? Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Na terça-feira eu não estive aqui devido ao trabalho, né? Cheguei bastante tarde do serviço e não deu para mim estar aqui na terça-feira, né, que está acontecendo essa campanha. Por motivo pela qual eu estou justificando, né, a minha ausência aqui na terça-feira. E no domingo, como muitos irmãos viram, eu cheguei também atrasado aqui na igreja, né, devido ter trabalhado no domingo também, né, de 7 às 7, de 7 da manhã às 19 da noite. Então, a hora no domingo, o momento que os irmãos estavam iniciando aqui o culto, eu estava batendo ponto. Então, essa é a vida, né, irmãos, de quem baixa o cartão, nem sempre é favorável. Mas hoje Deus me concedeu a oportunidade de estar aqui e de assim estar honrando, né, o compromisso que nos foi, a responsabilidade que nos foi atribuída de assim estar ministrando a palavra de Deus, que é somente pela graça, que é somente pela misericórdia de Deus, né, porque é uma responsabilidade grande ministrar a palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje, né, que a nossa vida se encontra muito corrida, né? Nossa vida encontra muito acelerada, né? Mas com a misericórdia de Deus, a graça e a ajuda de Deus, nós conseguimos romper em fé e chegar lá, né? No nosso destino, no nosso objetivo. Mas também quero lembrar os irmãos que a nossa época dominical também, irmãos, ela não se acabou, ela continua. E domingo próximo estaremos aqui ministrando a palavra de Deus, né, pela manhã. Então eu conto com a presença dos irmãos a nos ajudar a pegar firme na escola bíblica dominical. Dias estão sendo maus, estão sendo trabalhosos, e nós levantamos as nossas cabeças, porque a nossa redenção, ela está próxima. Aleluia. Irmãos, como eu já falei, na terça-feira eu não estive aqui, não sei o que foi pregado, se porventura eu pregar o mesmo texto que foi pregado, mas não tem nada a ver. Com certeza, ainda que alguém tenha pregado em cima do texto a qual eu vou ler aqui nessa noite, mas com certeza as mensagens vão ter vertentes diferentes, mas Deus irá falar da mesma forma. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 22. Se você queira colocar em pé em referência à palavra de Deus, tenha liberdade. Se não queira, também tenha liberdade. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 22. Ezequiel, capítulo de número 3. O versículo 22 em diante, que diz assim: E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse:
Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo dizendo: entra, encerra-te dentro da tua casa. Vamos ler mais uma vez, né? Que esse texto é muito maravilhoso. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e Ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, mais uma noite, ó Deus, encontramos diante da tua palavra, encontramos, ó Deus, diante, meu Deus, da tua presença, meu Deus, nessa noite, para ouvir, meu Deus, o Senhor falar conosco, meu Deus. Meu Deus, eu sei que a tua palavra é santa, ela é viva, ela é poderosa, meu Deus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, é por causa da tua palavra, Senhor. Deus, nessa noite, meu Deus, eu apresento, o Senhor, a minha vida, meu Deus. Meu Deus, eu me coloco nessa noite, meu Deus, à disposição do Senhor, à disposição do teu Espírito Santo, meu Deus. E preciso, meu Deus, da tua graça, preciso da tua misericórdia nessa noite, para assim estar ministrando, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Me conceda, meu Deus, o perdão dos meus pecados, me conceda, meu Deus, a tua graça, meu Deus. Coloca a minha vida, meu ministério, meu Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, meu Deus, nessa noite, ó Pai, para que assim, meu Deus, eu possa estar ministrando a tua palavra e que o Senhor venha, meu Deus, falar no meu coração, no coração da tua igreja nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho esse texto muito interessante. E apesar de eu achar esse texto muito interessante, eu nunca na minha vida fiz uso desse texto, sim, está ministrando a palavra de Deus. Então essa é a primeira vez que eu vou estar fazendo menção desse versículo que nós lemos, para assim estar ministrando a palavra de Deus, né? Como nós vimos que o título, o tema dessa campanha, né, que foi aderido, né, levanta-se, né, levanta-te. E nós vimos que o profeta Ezequiel, que às vezes ele recebe o nome, né, o título de Filho do Homem, para revelar a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua dependência. E Ezequiel significa Deus fortalece. Mas nós vimos que Ezequiel ele foi chamado para ser profeta. Ezequiel ele foi chamado para ser um profeta de Deus, um profeta para profetizar no meio de um povo rebelde que era a nação de Israel.
Ezequiel foi chamado para profetizar no meio de uma nação de coração duro, de coração endurecido. E quando Ezequiel recebe essa ordem de se ele encontrava no meio da sua nação, juntamente com a sua nação ali no meio do povo caldeus, no cativeiro. Eles encontravam no cativeiro, e Ezequiel foi chamado por Deus, levantado por Deus, para se estar profetizando no meio daquele povo rebelde, daquele povo de coração endurecido, no meio daquele povo com coração de dura cerviz. E nós sabemos que ser profeta não era nada fácil. Ser profeta não era nada fácil, porque o profeta, ele confrontava o pecado. O profeta, ele batia de frente com o pecado, porque ele era um porta-voz de Deus, um homem chamado por Deus para transmitir a mensagem que Deus havia colocado no seu coração. Haja vista a vida de João Batista. Ser profeta não era nada fácil. Haja vista a vida de João Batista, um homem que encontrava pregando no deserto, e ali pregava para aquela nação, chamava aquela nação de raça de víbora. Haja visto que João Batista, ele foi levado para a prisão, ele foi decapitado, por causa da sua mensagem, da sua pregação, do seu confronto contra o rei Herodes. Foi a causa pela qual levou João Batista para o cárcere, e ali ele foi decapitado. Então, irmão, ser profeta não era nada fácil. Mas nós vimos que os profetas que Deus chamava, que Deus levantava, também não tinham medo de confrontar o pecado, não tinha medo de repreender reis, de repreender pessoas de posição alta no meio da nação, no meio da sociedade, porque eles falavam da parte de Deus e falavam corajosamente. Então nós vimos que não era nada fácil, como nós já vimos. Quantos profetas e homens de Deus foram mortos, foram torturados, outros experimentaram escárnios, outros foram maltratados, foram cerrados, apedrejados, oprimidos, aflitos, sofreram cadeias e prisões, maltratados, apedrejados, cerrados, foram mortos diante de tantos maltratos que eles sofreram da parte da humanidade. Mas eles continuaram firmes, muitos deles preferiram sofrer, andar errante pelo deserto, mas não negaram a sua fé em Deus. Aleluia, meu Deus! Não negaram a sua fé em Deus. E a Bíblia chega a dizer que esses homens, que o mundo não era digno desses homens, homens dos quais o mundo não era digno, porque esses homens, apesar do sofrimento, apesar dos maltratos que eles sofreram, eles não negaram a sua fé. Não negaram a sua fé. Tanto é que Jesus, a palavra de Deus nos diz que o sangue desses homens serão, que Deus ele vai pedir conta do sangue de todos esses homens. Homens dos quais o mundo não era digno. E quando nós estávamos falando acerca do profeta Ezequiel, o homem que foi chamado para pregar no meio de uma nação rebelde, de um povo de coração endurecido, um povo de cerviz,
E Ezequiel vivendo ali no meio dos cativos, no meio dos cativeiros, e recebe de Deus o chamado, a ordem para ali anunciar a palavra de Deus. Imagino eu que Ezequiel ele encontrava preocupado com a sua missão. E nós vimos que no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele teve grandes visões da parte de Deus. Ele teve grandes revelações da parte de Deus no capítulo 1 do seu livro. Ele teve uma grande visão da glória de Deus ali junto ao rio Quebar, que era ali na Babilônia. E quando Ezequiel encontrava ali no rio Quebar, ali na Babilônia, que ele teve aquelas revelações, aquela visão da glória de Deus, a Bíblia diz que Ezequiel, ele cai com o seu rosto, ele se prostra diante daquela glória, daquelas revelações. Mas a palavra de Deus nos diz que a mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel. E pega Ezequiel, coloca Ezequiel de pé e fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai pregar a minha palavra no meio dessa nação. Quer eles ouçam ou quer eles deixam de ouvir. Talvez essa nação não haja correspondência da parte dessa nação por meio da sua pregação, mas essa nação precisa saber que no meio deles teve um homem de Deus, teve um profeta de Deus falando a palavra. Então, quando Ezequiel caía com seu rosto em terra, prostrado ali, mas a mão de Deus, o Espírito de Deus, pegava Ezequiel e colocava Ezequiel de pé, porque nós sabemos, irmãos, que nós permanecemos de pé para fazer a obra de Deus, para cumprir a ordem de Deus. Aquilo que Deus colocou na minha mão, na sua mão, é somente através do Espírito de Deus é que nos coloca de pé para assim estar cumprindo a missão de Deus na nossa vida. E foi o que aconteceu na vida de Ezequiel. Só que Deus ele continua falando para Ezequiel: Ezequiel, você precisa falar, você precisa anunciar para esse povo. Porque se você não avisar para o ímpio da sua impiedade, ele morrer na sua impiedade, o sangue será cobrado, será requerido da sua mão. Então você precisa pregar, você precisa anunciar. Então era uma missão, uma responsabilidade muito grande na vida de Ezequiel, como também é grande na minha vida, na sua vida, de assim estar falando da palavra de Deus, de assim estar sendo uma luz que brilha no meio da escuridão, porque o profeta de Deus era como se fosse uma luz que brilhava no meio daquele povo rebelde, daquela escuridão. E imagino eu, Ezequiel, preocupado com aquela missão, com aquela ordem de Deus que Deus estava colocando sobre a sua vida. Só que Deus ele fala para Ezequiel. Ezequiel chega a dizer que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Foi o que nós lemos aqui no texto. E a mão do Senhor estava sobre ele. No versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre ele. A mão de Deus ela não pode se retirar da nossa vida, porque a mão de Deus ela nos coloca de pé. A mão de Deus é que te sustenta de pé. A mão de Deus é que te segura na sua destra, te coloca de pé. E Ezequiel chega a dizer: a mão de Deus estava sobre mim. E além da mão de Deus estar sobre a vida de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: levanta-te
e vai para o vale. Levanta-te e vai para o vale, e ali falarei contigo. Ezequiel. E Ezequiel ele se levanta e sai ao vale e vai para o vale, e ali Ezequiel ele ouve a voz de Deus. Não somente ouve a voz de Deus, não somente Deus ele fala com Ezequiel, mas além de Deus falar com Ezequiel naquele vale, mas também Ezequiel ele contempla a glória de Deus, a glória que ele havia visto junto ao rio Quebar. Aleluias. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Irmãos, e quantas vezes nós estamos vivendo o verdadeiro vale na nossa vida, mas nós sabemos que o vale, que mesmo nós vivendo dentro de um vale, seja um vale de enfermidade, seja um vale financeiro, seja qual for a natureza do vale que você estiver vivendo, passando, enfrentando, mas Deus ele fala contigo no vale que você estiver vivendo. A glória de Deus se revela na sua vida, diferentemente do vale que você estiver vivendo, que você estiver passando. Porque Deus ele fala para Ezequiel: levanta e sai para o vale, e ali falarei contigo. Porque nós sabemos que vale é lugar de experiência com Deus, vale é lugar de particular com Deus. Muitas das vezes a pessoa diz: estou vivendo um vale, estou passando pelo vale, mas Deus não te deixa sozinho no vale, assim como ele não deixou Ezequiel sozinho no vale. Não se preocupa se você estiver no vale, mas a presença de Deus também está contigo. Aleluias. Davi não disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluias. Aleluia. Ezequiel foi colocado no meio de quê? De uma nação rebelde. E muitas das vezes nos coloca no meio de lugares difíceis. Lembra que Deus em visão ele coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos seco? Em visão Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos seco. E ainda pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos possam reviver novamente? Mas Ezequiel vira para Deus e fala: Senhor, Tu sabes, somente Deus sabe. E Deus ele dá ordem para Ezequiel: então profetiza sobre esses ossos, fala de ossos secos, para que eles tenham vida novamente. Profetiza. Aquele vale de ossos representava a nação de Israel. E a palavra de Ezequiel foi essa: ó vale de osso seco, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor ela tem poder de vida, ela tem poder de cura, ela tem poder criativo. É o poder que existe na palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que Deus ele fala para Ezequiel: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então Ezequiel se levantou, foi para o vale, e ali ele ouviu a voz de Deus naquele vale. Ali ele contempla a glória de Deus naquele vale. É verdade. Levanta-te e sai ao vale.
E no versículo 24, Ezequiel ele chega a dizer: no versículo 23 ele fala: e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como agora que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E o versículo 24, Ezequiel diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Então entrou em mim o Espírito de Deus e me colocou de pé. Porque somente o Espírito de Deus nos coloca de pé. Somente o Espírito de Deus é que nos levanta. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos em pé fisicamente, mas muitas das vezes dentro de mim, dentro de você, existe um homem, existe uma mulher caída. Muitas das vezes dentro de mim, dentro de você, existe um homem, existe uma mulher prostrada, caída, precisando que o Espírito de Deus nos coloque de pé. Devido ao vale, devido às aflições que estamos passando. Aleluias. Porque hoje estamos vivendo dias de muitas aflições. Talvez você não sofre uma aflição física, mas sofre uma aflição de espírito. Aleluias. E nós sabemos que é somente através do Espírito de Deus é que nós colocamos na posição de Deus. É somente através do Espírito de Deus é que nos mantemos de pé. É somente através do Espírito de Deus é que nós conseguimos manter na posição que Deus nos chamou, que Deus nos capacitou. Não é através de nossos méritos, não é através da minha capacidade, da sua capacidade, mas é através do Espírito de Deus. Nós vimos que sempre que Deus ele chamava uma pessoa para realizar a sua obra, a sua missão, aquelas pessoas, batia dentro daquelas pessoas uma preocupação, e muitas das vezes aquelas pessoas se humilhavam e questionavam para Deus: Senhor, mas eu, como foi Moisés? Haja visto o questionamento de Moisés para com Deus, porque ele sabia que a tarefa era difícil. Haja visto o questionamento de Gideão para com Deus. Gideão chega a questionar com Deus: Senhor, mas a minha casa é a mais pobre, eu sou o menor dentro da minha casa. O Senhor está comigo mesmo? Gideão estava vivendo um verdadeiro vale. Gideão estava ali malhando o seu trigo ali no lagar, ali, imagino eu, de cabisbaixa, preocupado, se sentindo angustiado. Quem sabe um homem caído ali dentro de Gideão, mas Deus se revela para Gideão, fala para Gideão. E existe um na Bíblia, a qual eu não me lembro mais, mas a Bíblia fala que Deus, o Espírito de Deus reveste Gideão para que Gideão pudesse cumprir a missão de Deus, porque nós sabemos que somente através do Espírito de Deus é que nós mantemos de pé na presença de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é que nos coloca de pé em todas as circunstâncias das nossas vidas. E em todos os tempos, era somente através do Espírito de Deus. E foi o que aconteceu na vida de Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito de Deus e me colocou de pé. E nessa noite, como encontra o seu homem interior nessa noite? Como o seu homem interior nessa noite?
estamos aqui nessa noite, muitas das vezes estamos em pé fisicamente, mas dentro de nós existe um homem, uma mulher que geme, que sofre, pedindo Deus misericórdia para manter de pé, para se colocar de pé diante das aflições, diante dos vales, dos desertos, das angústias, das dificuldades, dos problemas, das tribulações, das afrontas que enfrentamos e encontramos, necessitando que a mão de Deus seja sobre a nossa vida, que o Espírito de Deus nos pega, nos coloca de pé. Mas se você entrou aqui nessa noite, foi através do Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui nessa noite para te colocar de pé, para que você permaneça na posição que Deus te chamou, que Deus te levantou nessa noite. É a mão de Deus, é o Espírito de Deus que te capacita em meio às dificuldades da vida. Então entrou em mim o Espírito de Deus e me colocou de pé. Assim diz Ezequiel. Lembra de Elias? Elias, o profeta de Deus, profeta corajoso, homem consagrado a Deus, homem que era corajoso para pregar a palavra de Deus, a ponto de virar para aquela nação rebelde e falar para aquele povo: olha, segundo a minha palavra. Ele não diz, não é segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra, assim diz Elias. Elias fala: segundo a minha palavra, que não vai chover nem mesmo orvalho vai cair, segundo a minha palavra. Imagino eu que naquele momento que Elias fala segundo a minha palavra, Deus olha lá no céu. Deus olha lá do céu e fala: eu preciso agora cerrar os céus para que não dê chuva, porque o meu servo lá embaixo falou que não vai ter chuva, e eu vou honrar a palavra do meu servo lá embaixo. Meu servo está lá na terra, mas ele é um homem chamado por mim, é um homem consagrado a mim, e ele falou que segundo a palavra dele não vai ter chuva, e eu vou honrar a palavra do meu servo Elias. E assim aconteceu, 3 anos, 6 meses sem chuva. Assim aconteceu. Só que teve um momento na vida de Elias de altos e baixos, porque também era humano. Era um homem também que sofria aflições. E nós vimos que Elias, ele tinha aquela preocupação de fazer o povo retornar a Deus, fazer com que aquele povo voltasse novamente para Deus. Era a preocupação de Elias, porque ele cria na palavra de Deus, ele acreditava na palavra de Deus, e ele zelava pela palavra de Deus, e ele cumpria, vivia a palavra de Deus. Enquanto as nações enquanto o seu povo estava se curvando diante de Baal, estava se apostatando do Deus de Israel, mas Elias encontrava pregando a palavra de Deus e procurando provar para aquele povo que somente o Deus de Israel era Deus. E Elias, ele não teve medo de fazer grandes desafios para aquela nação. E nós vimos que Elias fez grandes desafios, mostrando que Deus era poderoso para responder com fogo. E a oração de Elias foi uma oração breve diante daquela situação. Uma oração breve, mas uma oração que resolve o problema, porque ele tinha intimidade com Deus, ele acreditava no seu Deus.
Mas teve um momento na vida de Elias que ele se prostra. Elias se prostra, como nós conhecemos a história, deita debaixo de um zimbro e pede a morte diante da situação. Mas nós sabemos, irmãos, que existe um Deus que cuida dos seus chamados, dos seus escolhidos. Existe um Deus que cuida da sua igreja. É verdade. Irmãos, hoje estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e é tempo de nós nos levantar. É tempo de nós erguer a nossa cabeça, olhar para o céu, porque a nossa redenção está próxima. É verdade. E como eu falava acerca de Elias ele prostrado devido às suas aflições, porque o desafio que Elias faz para aquela nação foi um desafio grande. Elias foi até onde ele conseguiu ir, ele foi até onde ele pôde ir, e ali diante de todo aquele desafio, Elias acreditava que aquele povo voltaria novamente para Deus, inclusive até mesmo Jezabel, que era uma profetisa imoral, mas não aconteceu totalmente assim, porque Elias foi ameaçado por causa daquela mulher. E acho que Elias, imagino eu que Elias ele fica um pouco decepcionado ao ver a incredulidade daquela profetisa imoral que era Jezabel. E diante das ameaças, ele foge, deita debaixo do zimbro, pede para ser morto. E quando Elias se encontrava naquela situação, como eu disse, que Deus ele sempre cuida dos seus, ele sempre cuida daqueles que têm um verdadeiro compromisso com Ele, porque o compromisso de Deus, porque Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a tua palavra. Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então nós devemos ter essa preocupação de ter compromisso com o nosso Deus. Nós devemos ter essa preocupação de ter compromisso com a palavra de Deus, porque o compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. E Elias era um homem que tinha compromisso com Deus. Elias era um homem que tinha compromisso com a sua palavra. E quando Elias encontrava ali prostrado, deitado debaixo daquele zimbro, o que acontece? Como nós sabemos, o anjo de Deus toca a Elias e fala para Elias: levanta, come e bebe. Elias levanta e olha do seu lado, ele vê o pão cozido ali, vê a água, botija de água ali ao seu lado. O que Elias faz? Come e bebe. E o que acontece? Quando Elias come e bebe, o que acontece? Deita novamente. Mas pela segunda vez, o anjo de Deus toca novamente Elias: levanta, come e bebe, porque o caminho é muito comprido, é o caminho. Elias levanta novamente pela segunda vez, come e bebe daquela água e caminha 40 dias, 40 noites com a força daquela comida, porque Deus ele cuida dos seus escolhidos, seus chamados. Mas é somente através da comida de Deus, é somente através do Espírito de Deus é que nós conseguimos nos levantar, nos colocar de pé para prosseguir a nossa caminhada espiritual. O Espírito de Deus nessa noite quer te colocar de pé nessa noite, indiferentemente daquilo que você estiver vivendo, passando, mas o Espírito de Deus te coloca de pé, mas o Espírito de Deus te mantém de pé. É somente através do Espírito de Deus que nós nos mantemos de pé, porque nós sabemos que as nossas aflições é dias após dia. O
Mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Nós não conseguimos vencer através da nossa própria força. Você não consegue vencer o mundo através da sua própria força. Você não consegue. Sozinho você não consegue. Mas é através do Espírito de Deus te guiando. É através do Espírito de Deus te colocando de pé dia após dia. É através do Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus guiar a sua vida. Deixa o Espírito de Deus guiar os teus passos. Deixa o Espírito de Deus te colocar de pé nessa noite. Não se preocupa, não temas o vale que você estiver vivendo ou passando, mas Deus fala contigo no vale. A glória de Deus é revelada para você mesmo dentro do vale, assim como aconteceu com Ezequiel. Como está a sua vida nessa noite? Como estão as suas expectativas espirituais nessa noite? Como está a sua expectativa nessa noite acerca do reino de Deus, acerca do arrebatamento da igreja, acerca da volta de Cristo? Como encontra nessa noite o seu homem, a sua mulher interior nessa noite, o seu homem interior nessa noite? Porque Deus ele quer te colocar de pé nessa noite. Louvado seja. É através do Espírito de Deus. O próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus. E Jesus, ele, como Deus, ele não precisava do Espírito Santo. Como Deus, estou pregando heresia não, como Deus, ele levanta, repreende a tempestade, e o mar se acalma. Simplesmente deu a ordem, não precisou repetir. Vento aquieta, simplesmente deu a ordem. Como Deus ele anda sobre as águas. Mas Jesus como homem, tudo que ele fez através do Espírito de Deus. Tanto é que ele diz, em um versículo que eu não me recordo, mas ele diz para aquele povo incrédulo: se eu, o Espírito, demonstro através do Espírito de Deus, através de quê? Do Espírito de Deus, é chegado até vós o reino do céu. Porque como homem, tudo que ele fez através do Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto através de quê? Do Espírito de Deus. Nem Jesus foi sozinho para o deserto, mas ele foi levado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que está aqui nessa noite, que está na sua vida, que o mundo não conhece, mas você conhece, habita dentro de você, está na sua vida nessa noite. E muitas das vezes as aflições querem nos prostrar, querem nos deixar de cabeça baixa. Muitas das vezes a afronta do inimigo quer nos colocar para baixo, mas o Espírito de Deus nessa noite está aqui neste lugar, está na sua vida para te colocar de pé nessa noite, para te manter na posição de escolhido e escolhida nessa noite. Porque Deus não te chamou por cauda, mas sim por cabeça. E para isso aí existe o Espírito de Deus que te coloca de pé, que me coloca de pé dia após dia. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida nessa noite. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória. Louvado seja Deus. Eu agradeço mais uma vez ao nosso irmão Jaco Miguel.